Capítulo 18. O país psicológico. Assim como existe o país exterior no qual vivemos, também existe o país psicológico em nossa mente. As pessoas jamais se esquecem da cidade ou da comarca onde vivem. Infelizmente, desconhecem o lugar psicológico onde se encontram localizadas. Qualquer um sabe em que bairro ou vila se encontra, mas no terreno psicológico não acontece o mesmo. Geralmente as pessoas nem de longe suspeitam em dado momento em que lugar de seu país psicológico se meteram. Assim como no mundo físico existem bairros de pessoas decentes e cultas, assim também ocorre na comarca psicológica de cada um de nós. Não há dúvida que existem bairros finos e bonitos. Assim como no mundo físico há vilas e bairros com becos perigosíssimos cheios de assaltantes, assim também ocorre na comarca psicológica do nosso mundo interior. Tudo depende da classe de pessoas que nos acompanha. Se temos amigos bêbados, iremos parar no boteco. Se esses últimos são boêmios, não há dúvida que nosso destino estará nos prostíbulos. Dentro de nosso país psicológico, cada qual tem seus acompanhantes, seus egos. Estes nos levarão aonde nos devem levar, de acordo com nossas características psicológicas. Uma virtuosa e honorável senhora, magnífica esposa de conduta exemplar, vivendo em rica mansão no mundo físico, devido a seus eus luxuriosos, poderia estar morando em antros de prostituição dentro de seu país psicológico. Um cavalheiro de honra inatacável, magnífico cidadão, poderia dentro de sua comarca psicológica encontrar-se numa cova de ladrões devido a seus péssimos acompanhantes, os eus do roubo, profundamente submergidos dentro do seu inconsciente. Um anacoreta e penitente, possivelmente um monge azul vivendo austero dentro de sua cela, em algum monastério, poderia psicologicamente encontrar-se vivendo numa colônia de assassinos, pistoleiros, assaltantes, drogados, devido precisamente a seus eus infraconscientes ou inconscientes estarem submersos profundamente dentro das cavidades mais difíceis da sua mente. Por alguma razão nos disseram que há muita virtude nos malvados e que há muita maldade nos virtuosos. Muitos santos canonizados ainda vivem dentro dos antros psicológicos do roubo ou em casas de prostituição. Isso que estamos afirmando de forma enfática poderia escandalizar os falsos beatos, os piedosos, os ignorantes ilustrados, os modelos de sabedoria, porém jamais os verdadeiros psicólogos. Ainda que pareça incrível, no meio do incenso da oração também se esconde o delito. Entre as cadências do verso também se esconde o delito. E sob a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o delito se reveste com a túnica da santidade e da palavra sublime. Nos fundos mais profundos dos santos mais veneráveis vivem eus do prostíbulo, do roubo, do homicídio, etc. Acompanhantes infra-humanos escondidos entre as insondáveis profundezas do inconsciente. Por essa razão, os diversos santos da história sofreram muito. Recordemos as tentações de Santo Agostinho e também todas aquelas abominações contra as quais teve que lutar nosso irmão Francisco de Assis. No entanto, nem tudo foi dito por esses santos. A maior parte dos anacoretas se calou. Assombra pensar que alguns anacoretas penitentes e santíssimos vivem nas colônias psicológicas da prostituição e do roubo. Contudo, são santos e se todavia não têm descoberto essas coisas espantosas em sua própria mente, quando as descobrirem, usarão silício sobre suas peles e jejuarão. Possivelmente se açoitarão e rogarão à sua mãe divina, Kundalini,
para que elimine de sua mente esses maus acompanhantes que nesses antros tenebrosos de seu próprio país psicológico os mantêm aprisionados. As religiões falaram muito sobre a vida depois da morte e no além, que não se desgastem mais os cérebros das pobres pessoas sobre o que existe lá do outro lado, além do sepulcro. Sem dúvida, depois da morte, cada qual continua vivendo na colônia psicológica de sempre. O ladrão nos antros dos ladrões continuará. Os luxuriosos nas casas de encontro prosseguirão, como fantasma de mau agouro. O iracundo ou furioso seguirá vivendo nos becos perigosos do vício e da ira, onde também brilha o punhal e soam os tiros das pistolas. A essência em si mesma é muito bela, veio de cima, das estrelas, desgraçadamente está metida dentro de todos esses eus que levamos dentro. Por oposição, a essência pode retroceder no caminho, regressar ao ponto de partida original, voltar às estrelas. Mas primeiro deve se libertar de seus péssimos acompanhantes que mantêm aprisionada nos subúrbios da perdição. Quando Francisco de Assis e Antônio de Pádua, bem conhecidos mestres cristificados, descobriram dentro de seu interior os eus da perdição, sofreram o indizível. Não há dúvida que, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, puderam reduzir à poeira cósmica todo esse conjunto de elementos inumanos que em seu interior viviam. Inquestionavelmente, esses santos se cristificaram e regressaram ao ponto de partida original depois de haver sofrido muito. Antes de tudo é necessário, é urgente, inadiável que o centro magnético que em forma anormal temos estabelecido em nossa falsa personalidade seja transferido à essência. Assim poderá o homem completo iniciar sua viagem desde a personalidade até as estrelas, ascendendo de forma didática, progressiva, de grau em grau pela montanha do ser. Enquanto o centro magnético seguir estabelecido em nossa personalidade ilusória, viveremos nos antros psicológicos mais abomináveis, ainda que na vida prática sejamos magníficos cidadãos. Cada qual tem um centro magnético que o caracteriza. O comerciante tem o centro magnético do comércio e por isso ele se desenvolve nos mercados e atrai o que lhe é afim, compradores e mercadores. O homem de ciência tem em sua personalidade o centro magnético da ciência e por isso atrai para si todas as coisas da ciência, livros, laboratórios, etc. O esoterista tem em si mesmo o centro magnético do esoterismo e como essa classe de centros se torna diferente das questões da personalidade, indubitavelmente sucede por tal motivo a transferência. Quando o centro magnético se estabelece na consciência, quer dizer, na essência, então se inicia o regresso do homem total às estrelas.